Abstenção, votos brancos, nulos, te assusta? Antônio Lavareda, boa noite, prazer tê-lo conosco. Boa noite, prazer estar aí com vocês e com essa bancada, Oeneg, Marcelo, Fernando, você. Olha, eu já tive a oportunidade de dizer no primeiro turno que, no meu entendimento, o brasileiro médio adotou já o voto facultativo. Falta a legislação, falta o Congresso atendê-lo no bojo de uma reforma política que, obviamente, não se atenha apenas a isso, mas esse seria um elemento importante, libertar o brasileiro dessa obrigatoriedade esdrúxula que não prevalece na maioria absoluta dos países desse voto obrigatório. E essa abstenção, diante de um voto que não é facultativo, ou seja, que é compulsório, que é a principal responsável por embaralhar, dificultar as projeções com base no resultado das pesquisas de intenção de voto. Ou seja, o não comparecimento hoje no Brasil é um comportamento socialmente ilegítimo. Esses comportamentos assim, nós já sabemos já muito, não são confessados, abertos pelos entrevistados nas pesquisas. Então, os institutos jamais conseguiram no passado ou conseguirão no futuro captar exatamente o tamanho da abstenção. Com base nisso, e dado que a abstenção é sempre heterogênea, ela ocorre de forma diferenciada nos diversos grupos sociais e, portanto, ela termina afetando de forma também diferenciada a sorte, a votação de cada candidato, é que nós temos, então, essas discrepâncias, em alguns casos mais expressivas, entre números das pesquisas e resultados anunciados pelo TSE. Oeneg. Não, acho que esse ponto é muito importante, né? A gente estava olhando aqui, enquanto o Lavareda falava, consultando algumas abstenções, né, de cidades, e você tem números assombrosos, quer dizer, se você pega abstenção de 31%, quer dizer, de cada 3, um não vai votar, como você pode projetar? Porque ele é entrevistado, como disse o Lavareda, ele é perguntado durante uma pesquisa em quem o senhor votaria, ou quem o senhor vota. Aí ele fala o nome de um candidato, mas ele não aparece para votar. Quantos por cento dos eleitores de um determinado candidato não aparecem para votar na comparação com quantos por cento dos eleitores de outro candidato não aparecem para votar? Então, as projeções vão ficando muito difíceis. Lembrando sempre que em pesquisa, e eu aprendi isso com o Lavareda, quanto menor o campo, mais você tem que ouvir, né? Você quer ouvir, entender a crise de um casal, você tem que ouvir 100% da amostragem, porque senão você vai ter uma distorção brutal. Quanto mais longe você fica, você vai ouvir os terráqueos. Então, os terráqueos são mais parecidos entre si do que os integrantes de um casal. E no município, a eleição é muito mais difícil de medir do que no estado ou até num país. Marcelo. Eu gostaria de ouvir, Lavareda, quanto dessa situação já é provocado pelo desencanto com os políticos ou desencanto com essa legislação que obriga? É possível diferenciar um pouco essa postura do eleitor? Tem aí um que protesta contra os políticos e outro que protesta contra o sistema. É possível entender um pouco de nuance nesse número de abstenção? É bem colocado, Marcelo. A abstenção, como ocorre em todo o mundo, ela tem a ver necessariamente com a taxa de interesse dos eleitores no processo eleitoral. Então, isso incide nesse ponto que você levanta. O desencanto da população, de muitos brasileiros, no nosso caso específico, com o sistema político, obviamente, alimenta esse percentual, esse segmento que resolve se abster. Ela se dá também entre os mais jovens, os menos instruídos e os de menor renda, porque nesses segmentos há um custo maior de participação. Participação no sentido lato, não é só o custo de pegar o ônibus para ir votar, é o custo de acompanhar as campanhas, o custo de formar uma decisão de voto. E isso ocorre no Brasil e nos principais países, isso é verdade para os Estados Unidos e para a Europa. E no caso nosso, esse ano, nós temos em adição a essa abstenção que nós podemos chamar de sistêmica, porque ela já vem de há muito e, obviamente, crescendo paulatinamente, nós temos a abstenção pandêmica, a abstenção
por motivo da pandemia, ou seja, com medo de enfrentar o risco ou reunindo desalento em relação à política e mais o temor de enfrentar os riscos de comparecer aos locais de votação, muitos segmentos, muitos eleitores resolveram não participar. É como eu digo, esse comportamento não vai recuar no futuro. Efetivamente, as eleições de 2020, entre outras marcas que elas deixam e que pode se discutir em outro momento para o futuro das nossas eleições, uma importante é essa: o voto no Brasil passou a ser, de fato, facultativo a partir dessas eleições municipais.